Eu começo o vídeo de hoje trazendo um editorial do Estadão. Aquele jornal que atacou tanto o Bolsonaro e que todo mundo achou que teria uma lua de mel com Lula por muito e muito tempo. Não precisou nem de 100 dias para o amor acabar. Dá uma olhada aqui. Lula age como se estivesse na reta final de seu mandato. Será? Qual é o desespero do Lula? Porque realmente o Estadão já fez a análise correta. Lula já se sente na reta final do seu mandato. Lembra quando Dilma Rousseff caiu através de um impeachment? Lula já vê esse cenário. É por isso que ele está agindo como se estivesse na reta final, tentando manter uma base de apoio, coisa que não vai acontecer. É provável. Então, a gente remonta algumas análises, inclusive que os próprios filósofos podem trazer para a gente. Eu vou remontar aqui para vocês o próprio Nietzsche, tá? Friedrich Nietzsche. Ele escreveu um livro que chama Ex Homo, ou Esse Homo, a depender da forma da tradução que você vai fazer. E lá ele fala sobre a queda do tirano, quando o tirano sente que vai cair. Olha só um trechinho. Nietzsche também fala sobre o desespero que pode ser sentido pelo déspota quando ele se aproxima do fim de seu governo. Para ele, o poder é uma ilusão e a inevitabilidade da morte e da mudança faz com que o governante se sinta impotente e vazio. Nietzsche acredita que essa sensação é desespero, é uma consequência do niilismo moderno, da falta de um sentido verdadeiro para a vida. Pois é, há quem diga que Lula perdeu o sentido verdadeiro da vida, que ele voltou para o governo para vingar do Sérgio Moro, que ele voltou para o governo para fazer tudo aquilo, todo aquele projeto de nação socialista que ele sempre quis e nunca conseguiu. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos falar juntos de política e filosofia aqui? Então seja bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Eu não vou ficar me apresentando mais não, você já sabe quem eu sou. Se é novo no canal, se inscreve, é muito importante ter você aqui. Pois bem, pessoal, bora lá, dá uma olhada nesse editorial do Estadão. Lula age como se estivesse na reta final do seu mandato, em busca de trunfos eleitoreiros, e não no início, momentos em que decisões difíceis e impopulares costumam ser retomadas. Um governo envelhecido aos 100 dias, os sinais de decrepitude precoce estão em toda parte, mas, sobretudo, na aparente incapacidade do presidente de dar rumo à sua incipiente administração. Pois é o Estadão, ainda não utilizando as mesmas palavras que utilizava contra Bolsonaro ao fim do seu mandato, mas quase lá. Ou seja, a mídia já não está com medo mais de falar do Lula. A mídia já viu que Lula quer regulamentar a imprensa. A mídia já viu que Lula não tem projeto econômico para o país. A imprensa viu que cometeu uma besteira em atacar Bolsonaro e deixar Lula, que essa história de que amor venceu, de que o Brasil voltou, é uma verdadeira balela, uma verdadeira mentira. E o Estadão já viu isso. Todo começo de mandato tem o que a gente chama de lua de mel. E essa lua de mel, ela é bígame, ela não é só com um, ela é com vários. Todo começo de mandato tem a lua de mel com aquela imprensa que apoiou o governante, com exceção de Bolsonaro, que não contou com a imprensa, contou com as redes sociais. Mas ele tem aquela imprensa que vai apoiá-lo sem sem pestanejar. Até o UOL, que foi a maior puxadora de saco do Lula, já virou contra o Lula. Tem um momento da lua de mel com o Congresso. É aquele momento que os deputados e senadores estão ali namorando o governo, querendo um cargo, querendo um benefício aqui, outro acolá. O que eu percebo hoje é que Lula não tem base nenhuma no Congresso. Na verdade, Lula é uma pessoa não grata. Nenhum político sério está querendo se associar ao governo Lula. Então, já não tem essa lua de mel com os deputados e senadores. Também com os presidentes da casa, por enquanto essa lua de mel ainda continua com o Pacheco. Afinal, o cargo do Pacheco depende do Lula, dependeu do Lula. Mas também não vai durar muito tempo. Político não é uma classe que costuma ter muita fidelidade
com outros políticos, não. Com o povo, muito menos. E o STF também? Ah, o STF. Esse é como aquela pessoa... Você já viu aquela pessoa que fala, olha, vem aqui em casa, vem passear, você vai ser tratado muito bem. E quando você chega lá, o relacionamento não é bem daquele jeito, a pessoa te trata mais ou menos. É o STF com o Lula. Fez de tudo para que o Lula estivesse lá. Agora, vamos fingir que a gente tá uma cordinha, mas na verdade a gente quer que o Lula saia logo para o Alckmin chegar. É tudo isso que está acontecendo. Então, aquele período de lua de mel, onde o Lula podia fazer uma reforma da Previdência, onde poderia fazer uma reforma política, uma matéria mais impopular, acabou. Lula tem que ser populista porque ele sabe que está a um fio de cair. E a popularidade dele despenca cada dia mais. É um marco de situações que mostram a ineficiência e incompetência do governo Lula. E agora a gente vai partir para outra pauta, mostrando para vocês a demagogia desse governo, mostrando para vocês que, na verdade, nada de amor venceu. É trágico, mas olha só essa matéria aqui. Lucas Pavanato e o Fernando Holliday que publicaram, tá? Mas está em várias outras mídias. Aluno de 12 anos, armado com uma faca, tenta matar colegas e professora no colégio adventista em Manaus. Ele feriu a professora, uma aluna, e foi contido por professores. O SAMU foi acionado para atender as vítimas. Então, a gente vê que isso é uma coisa generalizada que está acontecendo, sabe? É um grupo terrorista mesmo. A gente pode falar que é um grupo terrorista, mas não é só no Brasil, tá? Eu acordei logo pela manhã, hoje, tá? A gente já começa com essa matéria. Atirador abre fogo em banco nos Estados Unidos e mata pelo menos 5 pessoas. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira e outras 8 pessoas ficaram feridas no tiroteio em Louisville, no Kentucky. O que acontece? Está havendo hoje uma glamorização desses demônios, desses monstros, desses canalhas, vagabundos. Está acontecendo isso. E são videogames, é a própria mídia. Se tiver algum deputado que vai estar me assistindo, tá? Eu vou dar um conselho de projeto de lei para vocês. Façam um projeto de lei que o jornal, site, canal de YouTube ou qualquer um que mostrar a cara e falar o nome do assassino tenha que pagar uma multa gigantesca. Por favor. Porque o que esses canalhas querem é visibilidade. Você deve lembrar de um evento que aconteceu do Lindenberg, que matou a Eloá há muito tempo atrás, um jovem que invadiu um apartamento. Aí teve um repórter, a Sônia Abrão. Ela fez a cobertura completa, mostrando a vida do Lindenberg, e ele assistiu tudo de dentro, até que ele matou a menina. Isso foi um desserviço sem tamanho. Então, deputados, senadores, criminalizem qualquer meio de comunicação que mostre o rosto e dê o nome e dê a identificação desses criminosos, porque é isso que eles querem. Não tem nada a ver com política, tá? Entendam, não tem nada a ver com política. Esse é o grande ponto. Mas o que eu quero chegar aqui com vocês? Bandidos, criminosos que fazem isso. Não é por política A ou B. Só que essa turminha aí, que realmente deveria ter mais vergonha, estão politizando a política. Dino associa ataques a escolas aos ataques de 8 de janeiro. Para a ministra da Justiça, a matriz de pensamento dos apoiadores radicais de Bolsonaro é a mesma de assassinos de criança. Pois é, Dino falou que jogar contra ele aquela questão da maré ou discutir a idoneidade moral de Dino é coisa de indenizá-lo no STF. Dino deveria indenizar todo aquele que não apoia o governo Lula e que mesmo apoiou o governo Bolsonaro. Ainda existem muitos e muitos e muitos apoiadores do governo Bolsonaro. E Dino acabou de associar todos esses com psicopatas assassinos. Pois é, isso é uma fala decente de um ministro da Justiça? Não é. Lula vai voltar a fazer as lives. Dino também toda hora fala na imprensa. Eu quero é que eles falem mesmo. Porque quanto mais eles falam, a parte consciente da esquerda, aquela parte que tem consciência, não o militante,
ver o quanto eles são ruins, o quanto uma fala dessa cai mal em qualquer situação. E não por isso, não à toa que Lula está perdendo todos os seus apoiadores. Um perfil chama Preta de Rodinhas. Ela fez uma análise incrível aqui, tá? Vem para a tela do meu computador para a gente analisar junto aqui. Politização da tragédia. Para não perder de vista, o criminoso de Blumenau utilizou uma machadinha e o de Realengo, uma arma de fogo. A gente vai fazer a análise aqui. Mais um dado para não perder de vista. Das 12 crianças assassinadas, 10 eram meninas de 13 a 15 anos de idade. Nos dias de hoje, a tragédia apareceria em jornais de grande circulação como feminicídio em massa operacionalizado pelo braço do nazifascismo no Brasil. É o que aconteceria. Além das mortes, a tragédia de Realengo deixou mais de 22 feridos. Por que ela fez essa análise aqui e eu vou fazer essa análise com vocês? A politização da tragédia. O que o Dino acabou de falar agora eu mostrei para vocês que é sambar, fazer discurso palanque em cima do caixão de crianças. Presta atenção nisso. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, realizou o seguinte discurso em reação à tragédia ocorrida em Blumenau. Mundo, né? Que mata crianças, né? É tudo menos democracia, é tudo menos um mundo decente. Eu sinto ter que dizer isso hoje. Mas eu estou dizendo isso hoje porque é só assim que a gente vai conseguir entender o que nós temos que fazer para mudar. Senhoras e senhores, nós estamos falhando miseravelmente com as crianças, com os adolescentes. Nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente. Nós falhamos miseravelmente com Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, com Bernardo Pablet da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Todo, de 7 anos, com Enzo Marquezine Barbosa, de 4 anos. Esse é o nome das crianças que foram assassinadas hoje. A gente não está indo bem, a gente está falhando miseravelmente com as crianças e adolescentes desse país. Na verdade, o que nós estamos fazendo é criando uma sociedade em que pessoas acham absolutamente normal fazer culto a armamentos. Isso é terrível. Nós somos um país mundo, né? Utilizando, sem sombra de dúvidas, o nome de crianças assassinadas para fazer política. Defender nas escolas, defender policial armado, porque isso aí é um evento mundial, é um cenário mundial que está fazendo a glamorização de bandidos. Lembrando que ele utilizou uma machadinha, o outro uma faca. Isso não tem nada a ver com glamorização de arma, não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro. Mas está na mão de Lula resolver o problema e falar, ó, policial na porta de escola, entrou armado na escola, atira primeiro e pergunta depois. O que essa pessoa está fazendo armado dentro da escola? Vamos lá. Eu fiz esse comentário no vídeo anterior, que foi publicado no Instagram do Ministério. Então, a Preta de Rodinhas escreveu o seguinte: que discurso ridículo. O senhor é um intelectual. O senhor não tem vergonha politizar tragédias que vitimizam crianças? Parabéns, Preta de Rodinhas, tá? Então ela fez esse comentário lá. Aí vários ungidos da esquerda surgiram, né? Ao meu comentário, destaco esse. Chama Luquinos do Amaral. Mencionou você e escreveu. A tragédia é justamente política, se manca, tá? Então tá falando que a tragédia é política, o que eu discordo veementemente. E quem é Luciano do Amaral? Doutorando em comunicação pela UFF, psicólogo da PUC, Rio Psicólogo, tá? Mestre em educação, cultura e comunicação pela UERJ, tá? Então você não está falando de pessoas ignorantes, pessoas que não tiveram acesso à cultura, você está falando de pessoas doutoradas, doutorando, né? Aqui você está falando de mestres em educação, você está falando de psicólogo, enfim, né? Totalmente desconexo da realidade. Em pleno sábado de Aleluia, me deparei com este comentário que dialoga com o anterior, do Leonardo Boff, um dos ícones da esquerda. Graças a Deus não vivo mais naquele estado que deixa matar crianças na creche, cheia de nazismos e bolsonaristas, e um governador que faz apologia da arma, uma vergonha universal. Pois é, esse aqui é o Leonardo Boff, o ícone da esquerda. Aí a Preta de Rodinhas coloca: permitam-me lembrar um caso, tá? Vamos lá ver. O massacre de Realengo.
Ó, aqui foi o massacre que aconteceu em 7 de abril de 2011. O que ela fala? Para refrescar sua memória, em 2011, ano da tragédia que vitimou 13 pessoas em uma escola em Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, o Brasil estava sob o governo Dilma. E antes de Dilma, 8 anos do governo Lula. Pois é, foi o maior massacre que o Brasil já teve. Utilizando o mesmo argumento de Leonardo Boff, podemos dizer que o Rio de Janeiro deixou matar 12 crianças numa escola por resultado da política petista. Aconteceu no Rio de Janeiro, elegeu Dilma com 60,8% dos votos válidos. Então quer dizer que o público que votou em Dilma e que deixou acontecer esse massacre é responsável? Não é. Então vamos deixar de ser mesquinho, seja você de direita ou seja você de esquerda. Esse caso é um caso de saúde mental das pessoas. Esse caso é um mal que assola o ego, a ânsia em ter visibilidade. É o carinha do TikTok que quer ter visibilidade, é o carinha do Instagram que não consegue fazer sucesso pelo que fala e quer ter sucesso cometendo crimes e assassinatos. Então, parem, pelo amor de Deus, isso aqui não façam política em cima de caixão de criança. Deputados, senadores, apresentem um projeto de lei criminalizando qualquer um que faz menção ao nome desses criminosos. É só assim que isso vai acabar. E vocês, que são ministros, intelectuais, pessoas letradas, não sejam hipócritas, pelo amor de Deus. Não é assim que a coisa funciona, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpe o desabafo aqui. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu queria que você colocasse seu comentário. Se você concorda ou discorda disso. A única solução disso aqui é policial armado, porque a sociedade já está doente. É policial armado na escola, Santa Catarina já anunciou, e sujeito entrou armado, excludente de licitude do policial que mandar bala nesse sujeito. Entrou armado dentro da escola, bem intencionado, não tá. Não tá. Se for um policial, se for alguém que vai entrar dentro da escola para buscar um filho e tem que ter a arma, vai lá, notifica antes que é policial que está armado para poder entrar. Ou se identifica primeiro, aí sim. Agora foi pego dentro da escola com arma, mal intencionado ele tá? Então, vamos levantar essa bandeira aí, que é importante, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.